Bom, agora que a gente não tem a nossa página quase pronta, a gente vai finalmente começar a fazer a versão de desktop dela para poder finalizar esse projetinho. Então, vamos lá. Abrindo aqui o design, a gente consegue. Vamos começar pelo header mesmo, vamos fazendo de cima para baixo. E a gente consegue ver logo no início que aqui no design não tem esse ícone aqui de hambúrguer, em vez disso a gente tem esses três links aqui para cada uma das páginas e esse link para o Fale Conosco. Então, vamos começar por isso. Primeiramente, vamos abrir aqui o header e eu quero que esse ícone aqui, ele não seja, tipo, ele não vai existir basicamente nas telas maiores. Então, se eu vir aqui, tem uma classe específica, ela se chama Hidden. Então, eu vou colocar LG, que seria 1024 pixels, o tamanho para desktop. Então, quando ele for LG, ele vai ter a classe Hidden. Vamos testar já. É, ok, atualizar aqui. Ok, tipo, quando chega aqui no tamanho maior, ele já esconde. Perfeito. Ahn, e aí a gente vai ter classe não, outra div que vai ficar no lugar dele, que vai ser a div que vai ter esse início, projeto, você fale conosco. Então, basicamente, esse aqui vai ser o contrário. Ele vai ser hidden por padrão, mas a partir do LG ele vai ser flex, porque hidden é basicamente seria teoricamente um tipo de container igual o flex ou a grid. Mas então seria hidden e LG flex. Ok. Então, a partir daqui ele vai aparecer. Basicamente a gente vai ter três coisas aqui dentro, sendo que vai ser duas divs e um botão. O botão ele vai ser igualzinho esse outro que a gente tem do Saiba Mais, só que com outro texto. Então, vou colocar aqui, eu vou colocar Fale Conosco. Ok, já temos o nosso botão e ele vai sumir, ok. Apareceu uma coisa e sumiu a outra, perfeito. Ahn, agora a gente vai colocar os outros dois itens, que é início e projetos. Então, início, projetos. O tamanho, o tamanho vai ser 24. Então, class text 2xl, aqui é a mesma coisa, text 2xl. Tá. É... Certo. O flex, ele vai ser row. Então a gente vai precisar de um item center para eles ficarem certinhos. Perfeito. Inclusive, essas divs, elas na verdade vão ser. Eu vou colocar um A no lugar delas, que tecnicamente elas vão servir para levar você para as sessões específicas que você quer. Então elas devem ser clicáveis. Aí eu vou vir aqui e vou colocar o gap, que no caso é de 32. Então a gente coloca aqui um gap 8. Perfeito. E também eu vou colocar um hover, para quando eu passar o mouse por cima, ele vai ficar com o texto coloridinho. Então ele fica com text main, que seria o verde. Vamos ver se vai ficar bom. Qualquer coisa a gente muda para outra coisa. No caso eu tenho que sair da. É, certinho. Fica dessa cor. E eu posso colocar transition e duration 200. Uma coisa aqui, transition, duration 200. Isso, perfeito. Eu vou transformar esse botão aqui também num A para eles. Ele tecnicamente também levaria para outro link. E é só colocar o href.
Ok, legal. Vamos colocar aqui. Dá até pra tirar o negócio de touchscreen, eu não tinha visto. Agora a gente consegue testar o hover por aqui mesmo, sem ter que sair dessa configuração. Mas certo. Acredito que o header esteja pronto. Não sei se está faltando alguma coisa. Eu acho que ele está certinho. Hum, Agora aqui, nessa tela, primeiramente eu vou consertar essa parte da série que ela deveria ficar sempre centralizada. Então, vamos fechar aqui. E aqui eu vou colocar que é um flex call. E ele tem o items center. Isso, agora ela está centralizada. E aí, eu basicamente vou colocar de uma forma que na versão de desktop, que é o LG, ela tecnicamente tem que ser flex row. Mas aí vai ficar errado porque eu quero que a imagem da série fique na direita. Então, ao invés de colocar um flex row normal, eu vou colocar um flex row reverse. E pronto. Agora a série aqui está na esquerda. Só que eu vou querer que eu não quero que esse texto continue expandindo dessa maneira. Então a primeira coisa, eu até tinha anotado um valor aqui. Eu quero que o tamanho da série máximo seja 700. Então eu vou colocar aqui LG Max W 700px e LG Max H 700px. Aí ela vai poder ficar maior. E eu também quero que o tamanho dessa tela ocupe o tamanho da minha tela. Então, deixa eu até tirar aqui, tirar e colocar o zoom. Eu quero que ele seja exatamente do tamanho da minha tela, essa seção inteira aqui. No caso, ela até, por coincidência, está quase igual, mas eu vou utilizar a propriedade HScreen nessa seção. Então, eu posso até vir aqui, colocar HScreen. E pronto, agora se vocês verem, se eu coloco dessa forma, ela encaixa perfeitamente na minha tela. Certinho? E eu vou querer que na versão grande, a cell ocupe o mesmo tamanho que isso aqui, ou seja, cada um vai ocupar metade da nossa tela. Então, eu vou colocar de uma maneira que é, aqui no LG, ele vai ser W meio e aqui também W meio, certo? Deu certo? A gente ainda vai ter que dar uma ajustada. Tá bom. Eu não quero que esse texto se expanda muito, então eu vou até seguir as medidas que tem aqui. Que no caso, a largura aqui está 557. Eu vou colocar aqui a largura máxima dessa, dessa div aqui. Não dessa, que essa aqui é a série. Dessa div aqui no desktop, ela tenha um max W de 560px. Vamos ver. Ok, não mudou muita coisa, eu imagino que ele não esteja chegando nesse valor. Mas vamos dar uma ajustada ainda. É, beleza, o texto aqui, na versão de desktop, ele é alinhado na esquerda e não no meio. Então essa é uma mudança que a gente vai fazer. Onde está Text Center, eu vou colocar aqui LG Text Start. Eu acho que vai ser Text Start. Perfeito. Text Start. Deixa eu voltar para esse modo aqui, para a gente conseguir utilizar dividido. Ok. Só queria usar aquilo lá para ver o tamanho da tela, mas agora já está certinho. Ahn, deixa eu aumentar até. Beleza. Eu também quero que esse botão aqui fique na esquerda. Então, aqui onde a gente tem Items Center, eu vou querer que fique Items Start.
Ok, o botão já está na esquerda. E aqui onde a gente colocou o Justify Between para separar nos contact dos ícones, eu vou querer, ao invés disso, colocar um LG. Eu vou querer colocar um Justify Start, certo? Agora eles estão coladinhos. Eu vou colocar aqui um gap, igual está dizendo aqui, de 32. No caso, vai ser um gap 8. Perfeito. Ok, agora está bem mais certinho. Eu acho que eu só vou limitar o tamanho desse texto aqui. O ele está 487. Eu vou limitar ele a 3 quartos da div. Então, onde está aqui esse texto? Eu vou colocar, na verdade, nesse aqui. Pera. Acho que nessa div aqui, eu vou colocar aqui o max width é 3 quartos. Vamos ver como que fica. Isso, perfeito. Basicamente, essa div aqui, ela contém todos os textos. Se fosse só essa div aqui de baixo, ela ia ser 3 quartos dessa div que contém só isso aqui. Então, não ia dar exatamente o efeito que eu queria. Agora, toda essa parte dos textos, ela ocupa 3 quartos do valor da div onde elas estão. Então, essa parte aqui de realmente fazer a tela, ela acaba sendo bastante de teste mesmo. Tipo, de experimentar, que é que dá certo. Às vezes você vai ver o design, mas você precisa ter o conhecimento para ver como aquele design deve se comportar realmente na tela. Nem sempre usar os valores exatos que estão aqui, porque justamente o que a gente precisa é uma tela que se adapte, uma página que se adapte a diferentes tamanhos de tela. Aqui na nossa tela de desktop, a gente também tem esse, esse padding aqui, no caso é de 120. Então eu vou colocar dessa maneira. Aqui na section mesmo, a gente até já tem o nosso padding x de 6. Eu vou colocar aqui LG padding x vai ser 40. Não, 40 não. É 30. Eu não sei se tem 30 por padrão. Eu vou ter que colocar 120 px. Não, deu certo eu acho. Px 30. Deu certo. Perfeito. Ahn, e o padding Y não precisa porque ele vai se ajustar ao tamanho da tela de qualquer forma. Então não tem muito que se preocupar. Ah, dá pra ver que a tela quebrou um pouquinho aqui. Deixa eu arrumar isso já, que esse texto aqui ele não está centralizado. Então, certo, nessa div aqui, onde a gente tem os textos, eu vou ver se eu coloco um item center para ver se funciona. Não? Acho que é aqui. Essa div aqui. É porque eu coloquei items start aqui, só que era para ser só no LG, item start. Pera. Era exatamente isso. No mobile ele deve ficar como item center e no LG como items start. Eu tinha errado nessa parte aqui. Ok. É, ok, já dá pra ver que a nossa tela. Opa! É. O que aconteceu aqui é que, como eu coloquei pra nossa tela, pra nossa seção ter o tamanho da tela, aqui acabou ultrapassando, porque a tela era menor do que a seção. Então, para evitar isso, eu vou vir aqui, e ao invés de colocar como HScreen, eu vou colocar min HScreen. Ou seja, no mínimo vai ser a tela, mas se ultrapassar um pouquinho, aí ela se ajusta. Perfeito. Agora nossa tela está muito mais responsiva aí. Certinho. E agora vamos ajustar aqui a seção de últimos projetos e depois a parte do footer. Mas eu acho que eu vou cortar esse vídeo pela metade porque ele está ficando bem longo. Então na próxima aula a gente finaliza o projeto com essas duas últimas seções da nossa página.